bem? Eu sou a Patrícia Poltronieri e bem-vinda ao meu canal. E hoje eu vim falar sobre as minhas últimas leituras. Fazem 1 ou 2 meses que eu não posto esse vídeo, então eu resolvi vir atualizar. Mas já adianto que eu não vou falar sobre todas as leituras. Eu vou trazer outro vídeo pra falar metade delas, porque foi muita coisa, então se eu falar tudo nesse vídeo vai ficar muito cansativo pra mim e pra vocês. Então eu vou deixar pra postar um outro vídeo complementando as leituras que foram feitas nesse período. Muitas dessas leituras tiveram vlog, então não vou me estender muito. O primeiro livro que eu li foi A Fórmula do Lançamento. E o Jeff Walker, ele é praticamente o cara que inventou a questão de listas de e-mail, até onde a gente sabe. E esse livro não é um livro super recente. Ele foi escrito, acho que em 1900 e pouco. Porém, muita gente usa a fórmula dele e dá muito certo. Lógico, o foco dele é feito em e-mail, porque na época era o que ele tinha à disposição, ele não tinha as redes sociais. Porém, ainda hoje, tem como você aplicar isso, porque o e-mail continua sendo a rede social que todo mundo tem que usar. Tanto para criar outra rede social, como também para emprego, enfim, até mesmo para compra. Então o Jeff Walker, ele vem falar pra gente sobre a importância de usar as listas de e-mail a seu favor. Tanto para lançar um produto digital, como para qualquer coisa que você possa lançar. E ele foca muito nessa questão de que você tem que trabalhar com o que você gosta e que é possível sim trabalhar com o que você gosta da onde você estiver, que era o foco dele. Então eu marquei bastante coisa, porque realmente eu gostei muito desse livro. Porém, eu acho que eu tiraria umas 50, 100 páginas dele, porque eu achei meio maçante porque eu já estudo muito sobre essa questão de marketing digital e tal, então eu acho que pra mim ficou maçante. Mas talvez uma pessoa que não tenha esse conhecimento não tenha achado. E também, né, o foco dele era deixar o negócio simples e de uma forma que todo mundo conseguisse entender e aplicar, né? Então, se você for levar isso em consideração, é um livro muito bom. Tanto que eu dei 4 estrelas e meio pra ele. Então, eu recomendo muito. Acho que foi um dos melhores livros que eu li do assunto, se não o melhor. E fica aí a recomendação, se você gosta desse assunto marketing digital, lançamento de produtos, enfim, muito bom, principalmente para infoprodutos, né? Depois ali, um copo na biblioteca, eu não estou lembrada se ele tem blog ou não, mas se tiver eu vou deixar linkado aqui e na descrição. É basicamente a investigação de um caso que achou um corpo na biblioteca de um dos caras da cidade. E era uma mulher loira, o que dá a entender, por causa da época, que era uma prostituta. Então tem todo o rebuliço, toda a fofoca que sempre tem nos livros da Miss Marple, né? Aliás, esse é um livro da Miss Marple também, que eu estou lendo nessa sequência aqui, então tem muitos livros que eu vou estar lendo que vão ser todos da Miss Marple. Ela forma a Agatha Christie, que a gente tanto ama, que é um livro gostosinho, com investigação, um pouquinho de fofoca, e enfim. É o melhor livro que eu já li dela? Não. Acho que eu dei 3 estrelas e meio. Porque eu achei muito previsível. Se eu não me engano, esse livro aqui foi um livro que eu acertei quem tinha matado. Não tenho certeza se foi esse ou se foi um outro. Mas esse livro aqui eu não sei. Me faltou alguma coisa. Me faltou um tampão. Mas mesmo assim eu recomendo muito. E gente, não pensem que eu só dou nota ruim pra Agatha Christie. Tipo, 3 estrelas pra mim não é uma nota ruim. E como eu disse, eu ainda estou descobrindo o mundo da Agatha Christie. Eu gosto muito da escrita dela. Só que temos que ser sinceros, pra mim não é um dos livraços até agora. São livros que funcionam, são gostosinhos de ler, mas não são tipo, uau, que livro, sabe? Não é tipo quando eu li um King, por exemplo. Mas eu gosto muito de Agatha Christie e eu vou continuar lendo porque são livros que me dão um gostosinho no coração. Tipo quando você lê Harry Potter, Cassandra Clare. Agatha Christie, tudo pra mim. Depois eu li Minha Versão de Você. Fala sobre a história de Tanner e Sebastian. Publiquei no meu Instagram uma resenha desse livro. Aliás, se você não segue meu Instagram, vou deixar linkado aqui na descrição. Que eu sempre posto 5 motivos, tag, resenhas sobre os livros que geralmente eu não tenho espaço pra falar aqui. Ou se eu fizesse um vídeo só sobre, não iria ter tanta repercussão. Então, convido vocês para irem lá se vocês tiverem interesse em terem mais conteúdo literário. Sebastian e Tanner vivem numa cidade que é basicamente mormon e eu não conhecia muito sobre essa religião. Aliás, eu nem vou tocar muito no assunto porque eu não tenho propriedade para falar, mas pra mim esse livro é simplesmente incrível nessa questão que traz a sexualidade e a religião mormon de frente uma para outra. O Tanner vive numa família totalmente liberal, todas good vibes,
Já o Sebastian, ele é filho basicamente do pastor da religião mórmon. Não sei se fala pastor, mas enfim, vocês entenderam a ideia. Então tem toda uma carga emocional, toda uma expectativa de que ele siga os passos do pai. E o Tanner, ele estuda numa escola também totalmente mórmon. E então um dia eles têm uma aula de escrita criativa, literatura, alguma coisa do tipo, e o Sebastian que vai dar aula pra ele, e ele se apaixona logo de cara. Só que, gente, é o filho do pastor, então, tipo, qual a probabilidade disso dar certo, né? E, gente, acontece. Ele e o Sebastian começam a se gostar e tem todo esse conflito entre o Sebastian se questionando seus princípios. Porque, gente, a sexualidade é uma parte dele, mas a religião também é. Então, uma das partes que eu mudaria do livro. Porque eu acho que se o livro fosse narrado pelo Sebastian ao invés do Tanner, seria muito melhor. Tipo, 5 estrelas favoritado. Porque eu acho que teria muito mais questão. Daria ainda mais esse embate, sabe? E é uma coisa que eu queria muito mais saber. Não que não tenha. Tem no livro, tem umas partes que o Sebastian escreve, eu acho que nos últimos capítulos. Mas, gente, sério. Leiam, eu gostei muito de Minha Versão de Você e eu li no Kindle Unlimited, então se vocês tiverem interesse, tem lá, não precisa comprar, gente. Catam e leiam, é rapidinho de ler, ele não é muito longo, acho que tem umas 200 páginas. E, gente, lógico, tem os seus problemas, mas eu gostei muito, acho que eu dei 4 estrelas, algo do tipo. Recomendo. Depois eu li 3.096 Dias, que é a história da Natasha. O sobrenome dela eu nem vou tentar pronunciar porque é alemão e eu sou péssima, não sei falar, gente, não adianta. E basicamente é a autobiografia dela, né? Que pra quem não conhece, o caso da Natasha, ela foi sequestrada enquanto ela estava indo pra escola e ela ficou 8 anos num cativeiro que nem janela tinha. E poucas vezes ela ia para fora. Quando ela ia para fora, ela tinha toda uma pressão psicológica, né? Uma questão emocional, porque ela até fala no livro que ela estava presa emocionalmente e não presa com correntes e tal, quando ela estava fora. Então, ela ia, por exemplo, num posto de gasolina, ela não conseguia pedir socorro, ela tentava, mas ela não conseguia. É um livro super pesado, tem uma carga emocional muito grande, né? Mas eu recomendo muito para todo mundo que puder ler e quiser ler, né? Porque é um true crime, tipo, não é um crime de homicídio, mas sequestro é um crime, né? Então acho que entra um true crime. E, gente, eu não vou dar nem nota, porque pra mim não faz sentido eu dar nota pra biografia ou, sei lá, falar mal, tipo, é repetitivo. Gente, ela ficou 8 anos no cativeiro, como que não ia ser repetitivo, né? Pra mim não faz sentido dar uma nota. Se eu fosse dar nota, eu daria, sei lá, pra escrita, mas nesse caso eu nem vou dar, eu nem dei nota no Scooby também, porque pra mim não é justo dar nota. Mas enfim, eu recomendo muito esse livro, mas se você quiser se aprofundar sem ler o livro, tem um episódio da Modus Operandi que tá simplesmente incrível, que eles fizeram baseado nesse livro. Aliás, eu nem vou me aprofundar muito sobre o caso, porque eu não tenho propriedade pra falar. Eu apenas ouço, assisto essas coisas e li o livro, mas eu não anotei, não fiz anotações, então vai que eu falo alguma coisa errada, né? Então, é basicamente a vida da Natasha, um pouco antes, durante a maior parte e um pouco depois do sequestro. E, aliás, a Natasha escreveu outro livro que fala sobre o cyberbullying, porque muita gente julgou ela porque ela tinha compaixão com o sequestrador. Só que, tipo assim, gente, ela foi sequestrada, acho que ela tinha 10 anos. Ela saiu de lá com 18. Pra ela, por mais que ele fosse um sequestrador, ele foi praticamente um pai pra ela, né? Ele que ele não alimentava ela direito, porque há teorias que ele tinha anorexia, então ele descontava isso nela, mas, gente, não tem como, né? Toda a coisa que ele fez psicologicamente nela, toda a carga psicológica que ele jogou em cima dela, é lógico que ela vai ter empatia pelo cara, né? Tipo, não é nem questionável. E ela também saiu já falando que tinha perdoado ele. Tinha perdoado lá dentro, aliás. E daí o povo correu voltado, achou que ela não tinha esse direito, que ela tinha que sofrer a vida inteira. Daí fizeram bullying com ela, na verdade, cyberbullying. Então ela escreveu um livro sobre. Gente, a Natasha é tudo. Ela tem até projetos pra ajudar mulheres empreendedoras, tipo, sobre o sequestro. Enfim, tem muita coisa que a Natasha faz pra projetos sociais, né? Então, recomendo muito esse livro. E se você quiser também
como eu disse, se aprofundar no assunto. Tem vários lugares que você pode encontrar, mas eu recomendo muito o podcast Modus Operandi. Foi um dos últimos episódios que eles lançaram, então dá uma pesquisada aí. Sério, hoje não é um dia pra mim gravar, porque esse vídeo parou de novo. Eu fiquei falando sozinha com o vento de novo. Mas vamos lá, né? Depois eu li Sinceridade, que foi uma HQ, eu acho que de 30 páginas, que eu gostaria muito que tivesse mais, porque eu achei que ela terminou de um jeito muito seco, sabe? Não terminou fechadinho, acho que faltou alguma coisa. Gente, a arte dessa HQ é muito bonita e trouxe aquele quentinho que Heartstopper me traz, então, não sei, eu acho que a autora podia se sentir encorajada pra fazer mais, se sentir motivada, não sei. Não sei se também se essa história que não fluiu muito bem pra ela continuar, mas eu queria muito uma continuação, então acho que então isso me fez dar 2 ou 3 estrelas. Eu acho que eu dei 2 por causa que eu achei que terminou muito cortado, muito seco. Mas enfim, era uma HQ que eu queria muito que tivesse mais, então caso você esteja vendo a autora, continue, por favor, aquelas. Em seguida, eu li O Mar Me Levou Até Você, do Pedro Ruas, e eu gostei muito. Eu nunca tinha lido nada do autor. Eu já tinha visto muita gente falar do outro livro dele, mas nesse caso, esse lançamento eu não tinha lido ainda. E é do Kingdom Unlimited. 2 garotos se conhecem na praia. Um deles é o Matias, que é o que narra a história. Ele tem o costume de sempre ir na praia, se eu não me engano é no Ceará que se passa a história. Até que um dia ele vê um menino com o bag de arco-íris e ele fica caidinho no menino e ele fala, bom, eu ainda vou conseguir o número daquele menino. E ele fica insistindo no menino até ele, enfim, conseguir o número. Os diálogos do Pedro Ruas é muito bom. Não sei, tem alguma coisa muito real, assim, neles. Mas não real engessado, tipo novela. Flui muito bem. Então eu recomendo, gostei muito da escrita do Pedro Ruas. E pretendo ler o outro livro dele, que é o mais famoso, que agora eu não vou lembrar o nome. Depois desse, eu li Pressa de Ser Feliz, que é do Matheus Rocha, se eu não estou enganada. E são crônicas de um ansioso para uma pessoa ansiosa. E, gente, eu gostei muito. Tem uma conexão, tipo, de cara, assim, que você vai ler, você já sente uma conexão, principalmente se você for uma pessoa ansiosa. E eu me apaixonei por esse livro, ele tá favoritado, 5 estrelas. E o que o Matheus Rocha escrever do assunto ansiedade, eu estarei lendo. Aliás, tem outro que é do mesmo assunto e eu pretendo ler, mas ainda não li. E esse livro eu acho que tem no Prime Reading e no Kindle Unlimited. Eu não estou certa se tem nos dois, mas eu acho que tem sim. E eu fiquei apaixonada porque, finalmente, como o Matheus Rocha diz, é muito difícil você achar um livro que trate a ansiedade não da maneira técnica, teórica, mas sim da maneira, tipo, como que um paciente sente, sabe? De uma maneira que você sinta a conexão. E esse livro traz super essa conexão, então eu amei, gostei muito. E tem uma crônica em específica, que é a que eu mais gostei, que fala sobre a ansiedade de se arrumar antes de você sair, dela querer mandar mensagem antes de você mandar, enfim. Se você tiver ansiedade, você vai se vê em 90% das crônicas. Gente, e são crônicas muito leves, muito gostosinhas de ler, recomendo. Agora eu vou falar de 2 livros que tem no vlog aqui do canal. Eu vou deixar o vlog aqui nos cards e também na descrição. O primeiro deles é Mostre o Seu Trabalho, do Austin. E o Austin traz algumas soluções de você mostrar seu trabalho, não apenas na internet, mas divulgar num todo. E no Mostre o Seu Trabalho a gente tem um pouco da fórmula que a gente encontra em Hobby como Artista, com bastante imagens e ilustra, tipo, de maneira bem fácil o que fazer. E eu grifei bastante coisa, apesar de achar que algumas dicas aqui a gente facilmente acharia de graça na internet ou com um pouquinho de estudo. Também acho que é um pouco repetitivo se você for comparar com Hobby como Artista. Eu acho que ele trouxe um pouquinho mais do mesmo. Ainda assim é uma leitura muito válida, não sei se faz sentido o que eu estou dizendo, que ele é repetitivo, mas ainda é válido. Ele traz dicas que já tem, mas é válido. Enfim, gente, é um livro que eu gostei muito de ler. Se você pegar ele para ler como o primeiro, com certeza você vai ter um aproveitamento muito melhor dele. Aliás, tem mais detalhes dele no vlog, então não vou me estender muito. Acho que eu dei 4 ou 5 estrelas pra ele. Acho que 4, por causa que eu acho que ele é mais direcionado para iniciante e eu estava com mais sede ao pote, sabe? Eu estava querendo um livro mais específico, mais profissional, tipo, mais avançado, vamos dizer assim. O outro livro que eu li no vlog é Love is a Mixtape. Gente, eu me apaixonei por esse livro de uma maneira que eu não tenho como falar. Ele não foi o favoritado, mas eu gostei muito da experiência que eu tive com ele.
porque eu acho que eu fui com ele com zero expectativa, sabe? Eu fui ler ele só porque tava na lista dos recomendados do Harry e eu me surpreendi muito. Quando você vê o Love is a Mixtape, você acha que é muito sobre um romance. E não está errado, é sobre um romance. Aliás, todo capítulo fala alguma parte da história dele com a René, não sei como se pronuncia. E em seguida tem uma mixtape, que pra quem não sabe é como se fosse a nossa playlist. E tem muito essa conexão dele com a música e com as coisas que acontecem na vida dele. Só que mais do que a vida dele com a René e um romancinho gostoso, eu acho que é um vídeo sobre perdas, como lidar quando você perde alguém, como é você viver sem a pessoa que você passou a vida inteira, sabe, junto e sendo dependente, e às vezes você nem sabe mais o que você gosta só por você, sabe, às vezes você gosta daquilo porque o seu companheiro também gosta, tem toda essa questão, e pra mim é muito mais sobre isso do que, de fato, o romance em si, apesar de essa parte ficar mais pro final do livro. Gente, isso não é spoiler, porque é a vida real do autor, então é praticamente uma biografia. Então não é spoiler, porque se você pesquisar o nome do autor, você já sabia que a mulher dele morreu quando ela ainda era nova. Infelizmente esse livro também não temos em português e não é um inglês difícil, é um inglês bem fácil. Mas ainda assim eu recomendo você ler uma amostra antes de comprar o livro, porque se você não se sentir segura ou, enfim, não conseguir ler, pelo menos você não gastou dinheiro, né? Eu falei que era 2, mas na verdade são 3 livros que eu li em vlog. E o próximo foi Flores pra Algernon, que não sei se é porque eu ouvi muita gente falar bem, em todo lugar tava falando, oh meu Deus, esse livro me tocou muito, que me deixou com as expectativas muito altas e daí não tive o resultado que eu queria no livro. Mas vamos lá, né? O que se trata Flores pra Algernon? Flores pra Algernon conta a história do Charlie, que é um menino que ele nasce com QI baixo. Muitas vezes ele é visto como um retardado pela sociedade e ele passa por uma cirurgia para aumentar o seu QI. E depois que ele aumenta o seu QI, ele começa a ver a sociedade com outros olhos, né? Ele começa a ver a sujeira do mundo, a crueldade do mundo, as pessoas em si. E ele começa a entender mais a crueldade humana. E, gente, assim falando, é muito bom. E realmente é um livro muito bom. Só que eu achei que faltou alguns pontos. Tipo assim, a gente tem todo esse caminho dele até fazer a cirurgia, depois que ele fez a cirurgia. Só que daí chega um ponto que a cirurgia dá errado. E daí pra frente a gente não entende, tipo, o porquê, sabe? E eu gostaria de saber o porquê. Não sei, porque é uma ficção. E eu queria saber por quê, porque eu tenho curiosidade, sabe? Eu acho que ia agregar mais a história. E eu acho que nesse ponto faltou, sabe? Mas não é algo que vai fazer o livro ser ruim nem nada do tipo. Pelo contrário, é um livro muito bom. E conforme, uma das melhores coisas desse livro é que conforme ele vai passando pelos procedimentos, a escrita dele muda. Então começa com ele com QI baixo, com erros de ortografia, sem vírgula, sem pontos de exclamação, sem faltando letra errada, tudo errado. A escrita dele vai evoluindo conforme ele vai evoluindo. Então, gente, essa foi a melhor parte pra mim. E eu não vou me estender muito aqui, porque como eu disse, já tem vlog no canal, então vão lá e vejam o vlog pra saber mais detalhes, como foi minha leitura em tempo real, e também pra saber porque eu não gostei tanto assim, sabe? Mas ainda assim, acho que dei 4 estrelas pra esse livro, porque realmente é um livro que eu gostei muito, aprendi muito com ele, e eu deixei até uma resenha no meu Instagram, então vão lá ver, aliás, já faço um jabá aqui, que sempre tá linkado às minhas outras redes sociais aqui na descrição. E por último, e não menos importante, Heartstopper. Heartstopper ali todinho no Tapas. E pra quem não conhece, o Tapas é um aplicativo tipo Wattpad, onde as pessoas publicam suas histórias, só que dessa vez em histórias em quadrinhos. Então não tem só o estilo americano das histórias em quadrinho, tem até mangá, aliás. E você pode contribuir com as histórias, dando créditos, como o Wattpad agora tem, só que em grande parte as histórias são de graça, então você consegue ler todos os Heartstoppers de graça, inclusive os que não saíram no Brasil, porém todos em inglês. Não é um inglês difícil, é um inglês bem tranquilo, e se eu não me engano a gente já tá no volume 5 pelo Tapas, se eu não estiver enganada. E Heartstopper é aquela história quentinha no coração que você lê e quer mais.
Tanto que eu acho que eu li em 3 dias, mas foram 3 dias assim que eu não conseguia pensar em outra coisa, só queria ler Heartstopper. Aliás, agora que que a Alice Oseman ainda está postando, estou deixando acumular pra mim ler tudo de uma vez, pra mim não ficar muito ansiosa, sabe? Em Heartstopper a gente tem 2 meninos que se conhecem e se apaixonam e depois a gente tem a história de relacionamento deles fluindo e pode parecer que só isso. Só que a Alice Oseman consegue trazer a escrita dela e fazer a história fluir de uma maneira tão gostosa, gente. E ela, aliás, aborda sobre anorexia, se eu não me engano, distúrbios alimentares no volume 3 ou é o 4. Aliás, já fica aviso de gatilho se você estiver chegando perto daí. E, gente, ela aborda o tema com maestria, eu gostei muito da maneira que ela aborda. Gente, eu nem sabia que a Alice Oseman escrevia livros, eu achei que o foco dela era HQ. Mas na verdade o foco dela é livros, e a HQ foi só, tipo, Heartstopper. Acho que ela tem uns 4 livros publicados, 5, sei lá. Ela tem bastante livro publicado, a Heartstopper é, tipo, só uma pontinha do iceberg dela. Enfim, eu recomendo muito Heartstopper. Não vou me aprofundar muito, porque tem milhões de vídeos falando só sobre Heartstopper. E é isso. E aliás, dos 4 volumes que eu li, eu acho que o meu favorito é o 3. Pra quem tem curiosidade aí. Enfim, gente, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa seu like, o seu comentário aqui. E se inscreva no canal se não é inscrito. Nos vemos no próximo vídeo.